nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para poder apresentar mais um review. Desta vez não é review de Bíblia, é review de um livro da editora Vida Nova e um livro com um assunto muito interessante. Escatologia, a polêmica em torno do milênio, do Milo Erickson. Este livro vai tratar, como o próprio título diz, de escatologia. É um assunto que gera muitas discussões, muitas polêmicas, né? Porque nem os próprios teólogos, aqueles que são especialistas no assunto, chegaram no consenso ainda sobre os determinados termos da escatologia, como por exemplo sobre a tribulação, sobre o milênio, sobre outros assuntos relacionados à escatologia. Então este livro aqui do Milo Erickson vai tratar desses assuntos polêmicos, especialmente sobre tribulação, sobre milênio, sobre ressurreição. Olha, um livro muito interessante, com uma linguagem bem objetiva e com um conteúdo muito abrangente. O Milo Erickson escreveu este livro de uma forma imparcial, mostrando todas as correntes escatológicas, todas as posições escatológicas, e no final ele dá a sua opinião a respeito delas, colocando aí o seu ponto de vista e colocando também qual a posição que ele defende. O interessante é que ele coloca sempre os aspectos positivos e os aspectos negativos de cada posição escatológica. Olha, um livro muito bom. Vocês podem perceber que não é um livro fino, ele possui cerca de 230 páginas mais ou menos. E olha só, aqui atrás nós temos algumas informações. Se você ainda não se decidiu a respeito das últimas coisas, esse livro é para você. Se já se decidiu, mas tem procurado uma apresentação imparcial dos outros conceitos sobre o milênio e sobre a tribulação, esta obra irá fornecer as informações necessárias de que você precisa. Então ele vai tratar a respeito disso, né? A respeito da tribulação e do milênio. Mas ele trata também de outros assuntos relacionados à escatologia. Como eu disse, de uma forma imparcial, de uma forma objetiva, uma linguagem bem abrangente, uma linguagem bem moderna, para poder nos ajudar a entender alguns conceitos difíceis dentro da escatologia. E olha, escatologia e soteriologia são, na minha opinião, as duas partes da teologia mais complicadas de se estudar e mais complicadas de se chegar aí a um consenso, porque são muitas opiniões, são muitas visões diferentes, mas lembrando que cabe a nós examinar e reter aquilo que é bom. Então vamos conhecer o livro Escatologia, a polêmica em torno do milênio. Estarei apresentando aqui algumas partes desse livro para poder ir te mostrar o conteúdo e também te incentivar a adquirir essa obra, para vocês conhecerem aí um pouquinho das posições escatológicas presentes aí dentro da teologia de um modo geral. Então vamos lá conhecer Escatologia, a polêmica em torno do milênio. Bom, aqui nós começamos com uma folha de rosto. Temos aqui também a ficha catalográfica, uma dedicatória do autor, e aí nós entramos no sumário. Bom, temos primeiramente um prefácio junto com uma introdução ao livro, e em seguida temos o conteúdo deste livro. Ele vai tratar aqui na parte 1 de conceitos escatológicos contemporâneos, né? São alguns conceitos que surgiram recentemente, alguns conceitos que não são tão defendidos aí por teólogos e pessoas ligadas aí à escatologia e por estudiosos da palavra de Deus também. Na parte 2 vocês vão encontrar conceitos milenistas, né? Então, esses três conceitos aqui são mais conhecidos por todos nós. Temos o pós-milenismo, né? Que é uma crença aí na volta de Jesus após o milênio. Alguns entendem, de uma forma geral, que haverá um milênio. Na verdade, eles entendem o seguinte, que o milênio ele está acontecendo neste momento, e aí o evangelho será propagado, e será pregado em todas as nações, e no final, quando o mundo estiver cristianizado, né, vamos dizer assim, Jesus volta num período aí para poder reinar. É basicamente isso, um resumo aí bem resumido, vamos dizer assim. Aí temos o amilenismo, que é um conceito aí que não acredita no milênio literal, e o pré-milenismo. Na verdade, eles acreditam na volta de Jesus antes do milênio, né? Jesus ele volta para poder estabelecer o milênio, e aí a maioria crê num milênio literal de 1000 anos, alguns outros também creem que não será literal. Bem,
Temos aqui conceitos também tribulacionistas. Aí já vem a questão da tribulação, né? Temos os dispensacionalistas. Aí o conceito dispensacionalismo, né? Temos o conceito pré-tribulacionismo, que é aquele que crê na volta de Jesus antes da tribulação. Temos o conceito pós-tribulacionista, aqueles que creem numa volta de Jesus depois da tribulação. E temos posições intermediárias, né? Ligando aqui as três correntes, ou algumas posições também que nem creem na questão da tribulação. No caso do amilenista, geralmente eles não creem muito nessa questão da tribulação. Bem, virando a página, temos aqui também a conclusão, né, onde o autor coloca sua opinião a respeito das posições e, na verdade, ele coloca a sua opinião e qual a posição, qual é a sua posição a respeito desses assuntos, né? Qual é a posição que ele assume a respeito desses assuntos. Temos uma bibliografia, um índice geral e o índice de textos bíblicos. Bem, basicamente, o conteúdo deste livro é este. Aí nós entramos aqui no prefácio, temos uma introdução sobre o tema, e aí aqueles conceitos escatológicos contemporâneos que nós vimos lá no índice. Bem, sempre quando o autor começa um capítulo, ele coloca uma introdução bem completa sobre o tema. Vocês podem perceber que a letra deste livro é uma letra bem confortável. O material também é muito bom. Um papel grosso, uma encadernação boa, embora seja de brochura. E aí ele começa a tratar do assunto deste livro. Aqui eu pulei algumas páginas sobre aqueles conceitos escatológicos contemporâneos e fui para a parte 2, conceitos milenistas. Entramos aqui no capítulo 3, onde fala sobre o pós-milenismo. Então todos os esquemas escatológicos, né, presentes neste livro, pós-milenismo, pré-milenismo, milenismo e os conceitos tribulacionistas, vão ser divididos da mesma forma. Primeiramente, ele dá um panorama sobre determinado sistema escatológico. Vocês podem perceber que ele explica aqui de uma forma bem completa sobre aquilo que é, no caso aqui, o pós-milenismo. Depois ele fala a respeito da história do determinado sistema escatológico, no caso aqui o pós-milenismo. Ele conta a história do pós-milenismo. Olha só. Ele vai a fundo, vai lá atrás, no início deste sistema escatológico. Aí ele fala também a respeito das doutrinas do determinado esquema escatológico, neste caso aqui o pós-milenismo, né? Então ele coloca aqui vários tópicos sobre a doutrina difundida neste sistema. Olha só, de uma forma bem completa, ele vai a fundo. Fala um pouquinho a respeito do milênio, né? Ele faz uma avaliação sobre o determinado esquema escatológico e aí ele fala dos aspectos positivos e também dos aspectos negativos. Então, todos os conceitos escatológicos, olha só, no capítulo 4 ele já vai falar do amilenismo, no capítulo 5 ele vai falar do pré-milenismo. Então, todos os esquemas escatológicos presentes neste livro, vocês vão encontrar basicamente os mesmos tópicos. Olha só, história do amilenismo, doutrinas do amilenismo, ele vai falar a respeito das duas ressurreições, né? O pensamento amilenista com relação às duas ressurreições. Olha só, de uma forma bem completa, bem abrangente. Ele vai falar a respeito do milênio no pensamento amilenista, já que eles não creem no milênio literal, né? Na verdade, amilenismo é basicamente não milenismo, né? Seria basicamente isso dentro do português. A interpretação da profecia, né, o pensamento amilenista sobre a profecia, aspectos positivos, aspectos negativos. Então, basicamente, ele vai seguir esta ordem. Já estamos aqui no pré-milenismo. E ele vai fazer a mesma coisa dentro do pré-milenismo. Olha só. É um livro muito interessante, com assuntos que basicamente deixa a gente um pouco aí ansioso, né, com relação à doutrina das últimas coisas, né? Porque a gente, como cristão, a gente aguarda a volta de Cristo.
Aqui nós já estamos no capítulo 6, dispensacionalismo. E ele vai falar de uma forma bem abrangente sobre o dispensacionalismo. Na verdade, que nós já estamos na parte da tribulação, né? Então ele vai falar aqui do dispensacionalismo, ele vai falar do pré-tribulacionismo, do pós-tribulacionismo. Então é um livro que trata basicamente disso, olha só. Dispensacionalismo progressivo, o propósito do milênio. Ele vai te dar um panorama bem legal também do dispensacionalismo. Então, basicamente, é um livro que trata de assuntos polêmicos, né? Olha, vai no YouTube e pesquisa aí alguns programas, principalmente o programa Vejam Só, da HIT, o tanto de discussão que já teve ali, vários debates sobre temas escatológicos, né? Ah, aquele que é milenista, aquele que é pós-milenista, aquele que é pré-milenista. Olha só, capítulo 7, pré-tribulacionismo, aqueles que creem que Jesus voltará antes da tribulação, tem alguns que creem que voltará depois, alguns creem que nem vai haver tribulação da forma que é divulgada aí. Então, são várias correntes escatológicas. Basicamente, a gente tem que ler a Bíblia, né? Pedir auxílio ao Espírito Santo, estudar bastante e reter aquilo que é bom, né? Sempre fica essa dica. Olha só, após todo o conteúdo deste livro, vocês vão encontrar um índice de textos bíblicos. E esses textos aqui, eles vão te auxiliar no estudo sobre escatologia, sobre a doutrina das últimas coisas. E aí você estuda, busca auxílio do Espírito Santo, busca auxílio aí em obras teológicas confiáveis, como por exemplo esta, para poder chegar aí no consenso sobre a doutrina das últimas coisas. Bem, este é o livro Escatologia, a polêmica em torno do milênio, editora Vida Nova, um livro muito bom que eu indico para poder aí te auxiliar nos seus estudos da Palavra de Deus. Que Deus abençoe todos vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.